Oi, gente! Então, hoje a gente vai estudar ciências, mais precisamente um conteúdo, bem conhecido, que a gente vai ver muitas coisas do nosso dia a dia realmente nesse conteúdo, que é transformações, As transformações das substâncias, das misturas, enfim, transformações em ciências de uma forma geral, tá? A gente vai começar aprendendo um pouquinho sobre essas transformações das substâncias. A água, o vento, as mudanças de temperatura e até mesmo algumas ações humanas, elas podem alterar as substâncias que compõem os objetos e os alimentos. Essas mudanças, elas podem acontecer no formato desses materiais ou na composição deles, tá? E aí nós vamos ter dois tipos de mudança. As mudanças reversíveis, ou seja, aquelas que nós podemos reverter, e as mudanças irreversíveis, ou seja, aquelas que nós não mais podemos reverter. Vou dar aqui exemplos de mudança reversível. Uma mudança reversível vai ser aquela que eu posso voltar a como a substância era antes de fazer essa transformação. Como, por exemplo, a água. A água, normalmente encontramos ela em estado líquido, porém, quando eu ponho a água em um cubo de gelo, na verdade, em uma forma de gelo, para formar cubos, eu faço uma transformação dessa substância. Antes, era a água. Quando eu coloco para congelar, essa água vira gelo. Ela vira uma outra substância. Mas aí, o que acontece? Se eu derreto esse gelo, o gelo volta a ser água. Então, é uma mudança reversível. Eu consegui fazer com que aquela substância voltasse a ser o que ela era antes. E um tipo de mudança irreversível seria quando eu coloco um ovo para cozinhar. Quando eu pego o ovo, ele está no estado líquido, Meio líquido, meio cremoso. O ovo cru. Quando eu coloco ele para cozinhar, o ovo, ele vira um ovo cozido, ele muda a substância, ele deixa de ser aquela coisa mais líquida e passa a ser uma coisa mais sólida. Mas eu não consigo transformar esse ovo cozido em ovo cru novamente. Sendo assim, esse é um tipo de mudança irreversível, ou seja, é uma mudança que eu não consigo mais voltar essa substância ao que ela era antes, tá? E aí nós vamos ter alguns tipos de mudança irreversível, como a combustão, que a gente conhece como queima, É o processo que ocorre quando o material ele é queimado. Com isso, esse material vai perder suas características originais, como, por exemplo, um papel. Se eu queimo um papel, ele deixa de ser papel, e passa a ser cinzas. E eu não consigo mais fazer aquelas cinzas se transformarem em papel. Sendo assim, vai ser uma mudança irreversível e nós vamos conhecer ela como combustão, tá? Um outro tipo é a corrosão, que é um processo em que materiais eles se desgastam e perdem alguns pedaços após ficarem em contato com o ar, com a mudança de temperatura e com a água por algum tempo. Esse processo ele ocorre, por exemplo, em peças de metais, como os portões das residências, tá? A gente pode até confundir esse processo de corrosão com uma coisa chamada ferrugem, que é o próximo processo aí que a gente vai conhecer. A ferrugem, ela é uma camada avermelhada que se forma em metais que sofreram a corrosão. Pode deixar o material com danos permanentes, sendo necessária a sua substituição. Grades de ferro sem pintura que ficam expostas a um ambiente externo podem apresentar ferrugem. Então, a ferrugem ela é o processo que vai acontecer antes da corrosão, Com a ferrugem, com esse desgaste desse material, é que vai acontecer a questão da corrosão, que é quando esse material ele vai perder pedaços realmente, ele vai se desgastar, tá? E aí nós vamos ter os estados físicos da substância, Físico, como nós sabemos, é aquilo que nós podemos tocar, digamos assim. Algo físico é aquilo que eu posso ter contato, E
na natureza nós vamos encontrar 3 estados das substâncias, que é o líquido, o sólido e o gasoso. O estado líquido é tudo aquilo que apresenta a consistência líquida, né, por assim dizer, que ela vai apresentar uma consistência fluida, que ela vai conseguir se adaptar, ou seja, se adequar a qualquer recipiente que a gente colocar ela. O estado sólido é aquele que vai apresentar uma forma definida, né? E o estado gasoso vai ser aquele que a gente vai, na maioria das vezes, não vai conseguir ver a olho nu. E que ele vai conseguir, assim como o líquido, ocupar espaços, né? Ele não vai apresentar uma forma definida e também adquire o formato do recipiente que a contém. Isso pode ser observado quando nós enchemos balões de diferentes formatos com ar, que é composto de substância gasosa. Cada balão manterá o gás com seu formato definido, tá? E aí nós vamos ter as mudanças no estado físico das substâncias. A água, ela é muito importante para a vida de todos os seres vivos. Ela será utilizada como principal exemplo nas transformações reversíveis do estado físico, pois é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas na natureza nos 3 estados, tanto no sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso. No estado sólido, né, na natureza, nós podemos encontrar a água em formato de gelo, realmente, né, nas geleiras, água congelada, nos locais mais frios. O estado líquido, na chuva, nos rios, nos mares, nós vamos encontrar água no estado líquido. E o gasoso, o vapor de água, quando a água ferve, ou até mesmo a famosa neblina, né? A neblina, ela vai ser água em estado gasoso, que acaba sendo visível aos nossos olhos, né? Como qualquer substância, a água ela pode mudar de estado físico por aquecimento ou resfriamento. A água no estado sólido, conhecido como gelo, ao ser aquecida, passa para sua forma líquida. Esse processo é chamado de fusão. Então, quando a água ela está no seu estado sólido e passa para o estado líquido, essa transformação nós chamamos de fusão. O que é fusão? Quando a água passa do seu estado sólido para o estado líquido, tá? Já a mudança da água líquida para a forma sólida, ou seja, quando nós pegamos água e transformamos ela em gelo, nós vamos chamá-la de solidificação, né? Como o próprio nome diz, é quando a água ela vai se transformar de líquido para sólido, solidificação. E aí nós temos mais uma mudança, que é a vaporização, que é quando a água líquida ela é aquecida, formando um vapor, por isso vaporização. Processo em que a água se transforma em vapor. Quando essa mudança acontece de modo natural, como por exemplo, quando nós colocamos uma roupa molhada para secar no varal, a água ela não some, né? Ela precisa evaporar, por isso que a roupa ela seca. Esse processo nós vamos chamar de evaporação, como o próprio nome diz, a água evapora, evaporação, tá? E quando a água ela está no processo líquido e nós vamos fazer ela ferver, né? Diferentemente de mudar a forma dela, mas quando a gente vai fazer ela ferver, nesse caso, a vaporização ela é chamada de ebulição, quando nós utilizamos alguma coisa para fazer essa água ferver, quando não é de forma natural. Nós vamos chamar isso do processo de ebulição, tá? E também nós temos um processo chamado de condensação, que é quando a água ela pode passar do estado gasoso para o estado líquido por esse processo, que é chamado de condensação